Pois é, meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo e, surpreendentemente, para falar sobre uma decisão acertada da CBF. Ela paralisa o Campeonato Brasileiro, pelo menos anuncia a suspensão das rodadas 7 e 8 do Campeonato Nacional. Eu vou falar sobre isso para Nova Tendência Serviços de Síndico Profissional para melhor administração do seu condomínio. O fone 54 99613 1404. Também Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compra seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54 99979 9543. A gente se surpreende porque, a bem da verdade, a gente sabe que deveria já o Campeonato Brasileiro ter sido interrompido. Mas antes tarde do que mais tarde. Estive hoje pela Rádio Caxias cobrindo o pós, né, enchente em Lajeado. E o porquê que eu quero fazer esse link? Porque Lajeado já viveu o seu pior momento em relação a essa enchente. E o que eu vi lá em Lajeado foi uma cidade arrasada, com casas destruídas, com empreendimentos comerciais que foram abaixo, enfim, com muita destruição e um rastro que vai demorar para ser apagado e para recomeçar a vida da turma lá em Lajeado, assim como nas cidades do Vale do Taquari. Porto Alegre ainda não vive o pós-enchente. Vê os níveis do rio Guaíba aos poucos baixarem, mas ainda assim a cidade tem boa parte debaixo d'água. E é nessa Porto Alegre que tem dois times da elite do Campeonato Brasileiro. Aqui em Caxias do Sul, não tivemos tantos transtornos, principalmente na parte mais central da cidade. A gente esteve em Galópolis, onde tivemos 7 mortes oficiais, uma pessoa está desaparecida, e lá ainda com situações diárias que em algum momento vão ter que ser repensadas, até porque são áreas de risco. E principalmente nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento que a gente vai viver pós-tragédia climática, a gente vai falar de uma mobilidade que está muito difícil. É difícil a gente sair hoje e ir para Porto Alegre, é difícil o pessoal vir de Porto Alegre para cá, é difícil o pessoal vir de outros lugares do país para cá, porque o aeroporto Salgado Filho está fechado, parece que até setembro, não se tem uma data exata, mas essa é a estimativa. O aeroporto de Caxias tem uma capacidade menor de receber voos, e outros aeroportos também vão receber mais voos, mas ainda assim não é a mesma condição. Então não tem como, nesse primeiro momento, principalmente nessa arrancada, da gente falar em jogos de futebol. E para garantir a isonomia da competição, direitos ou possibilidades iguais para as equipes, o campeonato tem que parar agora. Porque ali pelo dia 27, quando termina o prazo inicial de 20 dias dado pela CBF, vai ser a hora, de fato, de partirmos para uma reconstrução, até econômica, depois de limpar as cidades, de reconstruir alguma coisa em relação às pontes, a melhorar o asfalto que cedeu em alguns lugares. Aí sim, daqui a 10, 15 dias, vai ser o momento da gente voltar a falar em jogos de futebol. Hoje tem que haver uma projeção para que isso aconteça. Tem que tentar organizar de alguma maneira. Mas esse não é o momento de voltar. E se não é o momento de voltar e os outros times estão jogando, estão se condicionando, estão tendo ritmo de jogo, estão estabelecendo até alguma situação na tabela de classificação do campeonato, que daqui a pouco os times gaúchos teriam que correr atrás da máquina, né? Já daqui a pouco estando em zona de rebaixamento ou muito distante do pelotão da frente, quem tem essa ambição. Então, né, até por uma questão de isonomia e de solidariedade dos demais clubes que querem uma disputa sadia, tinha que ter sido feito isso. E a CBF anunciou agora à noite a paralisação, a suspensão das rodadas 7 e 8 da competição. Na Série C, eu penso que deve fazer a mesma coisa. A decisão anunciada hoje refere-se exclusivamente ao Campeonato Brasileiro da Série A, e aí sim os gaúchos não jogam pelas demais séries. A decisão, para ser mais acertada do que foi, deveria contemplar a todos. Mas, pelo menos na Série A, onde a gente sabe também que a condição
em relação à disputa, é pior em relação a calendário. São times que jogam, além do Brasileirão, jogam Copa do Brasil, jogam competições sul-americanas. Bom, então vai ser difícil de acomodar depois. Talvez na Série C e na Série D vai ser um pouco menos complicado, utilizando-se das rodadas de meio de semana onde não tem jogos previstos. Aí sim. Mas pelo menos vamos saudar uma decisão correta, que eu até imaginava que nem fosse ser tomada, mas que foi anunciada na noite desta quarta-feira. O Campeonato Brasileiro da Série A está paralisado por pelo menos 2 rodadas.